Será que tem como eu financiar o lote e a construção da minha casa, ou talvez até mesmo de um prédio, pela Caixa? A gente vai responder essa pergunta depois da vinheta. Fala pessoal, esse aqui é o último vídeo da nossa série sobre financiamento bancário Caixa, que a gente convidou aqui a Laura da Tovicred para tirar todas as nossas dúvidas. Então se você não viu os outros vídeos, já tem aqui em cima um card para você ver a playlist completa sobre todos os vídeos que nós falamos detalhes por detalhes do financiamento bancário. E nesse último vídeo dessa série aqui, nós vamos entrar sobre um tema que muitas pessoas têm dúvidas e outras nem sabem que isso é possível, que é você comprar um lote e poder financiar a construção direto pela Caixa. É isso mesmo, você vai comprar um lote, vai projetar lá o seu imóvel e vai construir com o dinheiro da Caixa. Imagina que loucura que dá para fazer com essa ideia. Mas vamos lá, Laura, e aí, dá para financiar nessa primeira pergunta ou não dá, né? Dá para financiar só o lote e dá para financiar o lote e a obra, né? A Caixa tem uma modalidade chamada aquisição de terreno e construção, que está super em alta, tem crescido bastante, tem ficado mais conhecida, porque é uma modalidade muito interessante, porque você faz o imóvel do jeito que você quiser. Né? Você escolhe o lote, você planeja a sua casa, o tamanho, tudo, e você realmente executa o seu sonho. E a gente ainda tem vantagens aí de fazer mediante a sua realidade financeira. Porque às vezes você está olhando um imóvel pronto e, né, é 400 mil, eu só consigo comprar um de 300, não tem jeito de eu tirar um quarto daquela casa que eu gostei. E, né? E é mais barato construir também, né? Isso é uma outra vantagem. Não dá pra deixar de falar disso, né? É mais barato, claro. Um imóvel pronto, ele já valorizou ali no mínimo 30%. Então, você tem o bom, dinheiro, né? Que a pessoa que colocou a grana ali, que ela tem que ganhar de lucro por ela ter feito aquela construção. Então, sim, é o tempo dela, né? O não tempo. é fácil construir, às vezes pode ser até que gaste mais do que você se planeje, né? Enfim, tem que entender um pouco para construir. Então, é mais barato, mas tem um ônus, né, de toda a dor de cabeça, né? Com certeza, né? Na construção financiada é uma construção também. É uma construção, então, o nome já fala, você né? tem que estar disposto aos desafios de construir, mas é uma modalidade maravilhosa. Ela tem meu coração, assim, porque é uma modalidade que você não precisa dar toda a entrada. Então, por exemplo, às vezes o cliente não tem entrada. Traz novas possibilidades, né? Inúmeras para o mercado. Os corretores, eu falo muito, eles precisam entender e saber sobre essa modalidade. Tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Muito também. Ganhando dinheiro fazendo casas e vendendo assim com essa modalidade, né? Tem, porque você faz, você constrói, e se você quiser vender depois, é um imóvel normal, que tá com financiamento lá, normal. E pode ser quitado com o financiamento do comprador do mesmo jeito. Alienação fiduciária, né? Normal. Então, sim, caiu na moda dos engenheiros. Vários engenheiros começaram a virar construtores, dono de imóvel, construindo com o dinheiro do banco e vendendo e ganhando dinheiro. E sim, virou um negócio aí. Não, é interveniente quitante, né? Interveniente quitante. Você vende com interveniente quitante, não precisa quitar a casa para vender. Não precisa. Então, assim, é uma modalidade espetacular. E o que você precisa? Entender mais dessa modalidade, o que tem que acontecer, né? Então, assim, como qualquer financiamento, a primeira coisa é aprovar o crédito, da mesma forma, né? E aí, baseado nessa aprovação de crédito, você vai fazer o seu projeto, achar seu lote, enfim. E as regras para aprovação são as mesmas, né? São as mesmas. Então, se a pessoa tem dúvida, já tem um vídeo aqui, ó. A gente já fez um canal falando o que você precisa fazer para aprovar o seu financiamento. Exatamente. Então, no geral, as regras de financiamento, se você não entende, são as mesmas. Vai lá no vídeo, né? Agora, vamos lá. A gente falou aqui algumas coisas. O lote tá financiado. Eu consigo financiar a obra? Não, se você tiver feito um financiamento, por exemplo, com a própria Caixa, tem como financiar só o lote? Tem. Aí você vai lá, financia o lote e fala, agora eu quero financiar a construção. Não vai ter como antes de você quitar aquele lote, tá? Nas porque regras ele atuais vincula, da Caixa. Né? Porque o lote, exatamente, o lote já é a garantia daquela primeira operação de crédito que você pegou para comprar o lote.
Aí não tem como você pegar outra operação de crédito num imóvel que já é uma garantia de um... Porque ele vai financiar junto, né? Exatamente. Para as pessoas entenderem, existe uma matrícula ali. Então ele tem que vincular a obra no lote. Se ele está financiado, ele não consegue vincular a matrícula, né? Novamente, exatamente. Por isso que você, assim, né, mais vantajoso na maioria dos casos é você fazer as duas operações juntas, porque aí naquela... Compra e já financia os dois, né? Os dois, você já compra financiando o lote e a construção. O banco, ele vai avaliar a sua construção. Então, muita gente me pergunta assim, Laura, mas eu já preciso apresentar projeto pro banco? Sim. Sim. Porque o dinheiro que ele vai te disponibilizar é mediante ao valor do seu lote mais o valor da sua obra, também financia os 80%, tá? 80% do que, Laura? Do custo do seu lote mais do custo da sua obra. Então, vou fazer lá, comprei um lote de 100 mil e uma obra de 250. Então, eu tenho um imóvel de 350 mil e o banco vai financiar 80% disso. Qual é a vantagem? Você comprar um imóvel pronto de 350 mil, você tem que ter 70 mil para dar de entrada, né? 20%. Já na construção financiada, o que você vai dar de entrada é os 20% do lote. Então, se era 100 mil meu lote, eu vou ter que ter 20 mil. Laura, você não precisa ter o restante do dinheiro? Precisa, porque você tem que construir. Mas você concorda que a construção vai demorar lá seus 6 meses, 7 meses? Talvez até um ano, parcelado, você vai pagando aquilo aos poucos. Você pode comprar no cartão de crédito, fazer um parcelamento da parte material de construção, tudo mais. A Caixa, ela não quer ver nota, ela não quer, ela não vai comprar os trem pra você. Não quer saber se piso que você pôs, acabamento que você pôs. Você tem um padrão que você diz pra ela, vou fazer um imóvel de baixo padrão, médio padrão, alto padrão. Você tem que seguir aquilo. Falei que eu vou fazer 2 quartos, que o projeto é esse, você tem que seguir o projeto, né? Mas ela não quer a nota. Então, vamos supor que você conseguiu economizar. Você tem alguém que é... meu tio é pintor, meu pai é não sei o quê. Ele vai trabalhar aqui pra mim na obra. Problema seu. Você precisa fazer aquela obra que você prometeu para a Caixa que você entregaria. Então, a engenharia pode até ser Caixa... acima, né? Para baixo que é mais complicado. Né? Para cima em nível de acabamento. Tudo bem. Agora, assim, para baixo que ela não vai aceitar, né? Exatamente. Então, assim, tem toda uma vistoria que você tem que seguir o que você colocou lá num documentozinho chamado PCI. Então, a gente entrega para o banco para ele avaliar esse bem, o lote, então a certidão do lote, o projeto que você fez, as ARTs, né? E uma planilha de custo e prazo. Então, o banco ele vai falar, você vai executar nesse prazo e nesse custo, e ele valida isso. Mas não dá para você falar para a Caixa, eu vou construir uma casa e colocar o valor, o custo lá em cima. Ela tem um parâmetro que ela vai analisar e tem que estar pertinente, porque aquele imóvel é a garantia e tudo mais. Então, você tem que terminar aquela obra, tem regras para isso e tudo mais. Mas eu acho extremamente interessante. Por Agora, quê? tem uma vírgula aí, né? Só pra gente falar aqui. A Caixa não vai liberar os 350 mil para você à vista, né? Não, é por medições, exatamente. É baseado na evolução da sua obra. Da própria obra. Cara, vou lá, pôr lá a obra, pego 350 mil, construo quando eu quiser. Não é assim bagunçado, né? Exatamente. Mas isso é até uma vantagem, porque ela não te põe os 350 mil na mão de uma vez, também ela não te cobra juros dele de imediato. Então, quando você tá na fase de obra, você vai pagando juros mediante no que ela te liberou de crédito. Então, o primeiro mês você pegou 30 mil, então você vai pagar juros em cima de 30 mil. A parcela realmente você só começa a pagar depois que o imóvel está pronto. Antes disso, o que você paga é juros de evolução de obra, que é proporcional ao valor liberado do seu financiamento. Que é um pouco parecido com o crédito associativo. Bem parecido, porque na realidade o crédito associativo é a mesma coisa. Que responde a minha pergunta. Dá para financiar um prédio? Dá, né? Dá, mas é para uma pessoa jurídica, aí não é para pessoa física. Para pessoa física, só é permitido unidades unifamiliares. Então, é assim, um lote para uma casa. Laura, mas o lote é grande, eu quero fazer 2 casas.
Não pode. Já não pode. Tem que desmembrar o lote, então, Em e dois. fazer 2 certidões, e aí sim. Quer fazer um puxadinho no fundo, barracão, não vai ter jeito. Não né? vai ter jeito, você tem que fazer dentro das regras, mas que eu ia te falar que pra mim é uma vantagem, assim, maravilhosa. Quantas pessoas a gente conhece que compra o lote, uma loteadora, que tem uma tabela gradiente, a gente falou aí no outro vídeo sobre saque, price, tabela. Tem uma tabela gradiente, tem uma tabela com reajuste de GPM, enfim. E a parcela do cara tá crescendo. Ele tá tentando construir com dinheiro próprio, não tá sobrando, não consegue. Ele tá com aquela parcela do lote lá e não consegue nem construir, tá pagando o aluguel e a parcela do lote. Quantas pessoas a gente vê que tá nesse sonho de construir e não consegue construir, ou que constrói tudo irregular também. Porque aí vai construir do jeito que dá. Aí sai fazendo coisas que depois ficam imóveis ruins e irregulares. A gente falou disso aí também já num outros vídeo nosso. Exatamente. E aí ele vai e constrói o imóvel fora do padrão da prefeitura, depois ele quer vender, não permite financiamento, não vende, etc. E detalhe também, você falou essa questão do cara que comprou um lote da consultora. Nesse caso, a Caixa financia, né? Nesse caso, se o lote ainda está no nome da construtora. Ele tá pagando a parcela pra consultora. Tá subindo em GPM. Ele pode ir lá na Caixa e financiar. Porque quando a gente fala de estar quitado, é quitado na escritura, né? Ou seja, depois que o imóvel já foi para o nome de uma pessoa física. Se ele comprou pela consultora, a Caixa compra o imóvel da consultora quita, né? Isso, é porque a maioria das loteadoras, esse cara que comprou, que a gente tava contando ali que a vida dele, ele tá lá pagando a parcela e não sei o quê, na maioria das vezes, a loteadora não passou o lote para ele ainda. Você tá pagando pra loteadora mês a mês, a loteadora só passa o lote pro seu nome, depois você termina de quitar. Isso. É muito comum isso com loteamentos. E aí, nesse caso, sim, a Caixa paga. Por quê? Legalmente, lá na certidão de matrícula, o dono é a loteadora. Então, pra Caixa, é como se você estivesse fazendo a compra desse imóvel novo agora, nesse momento. Ah, mas aí o imóvel, o lote também sendo vendido a 100, meu saldo devedor é 80. Maravilha, a Caixa vai pagar todo o seu saldo devedor de 80 mil, porque os 20 que você tinha que dar de entrada, você já deu ao longo do tempo que você ficou pagando, entendeu? E aí, nesses casos, sim. Ou às vezes até valorizou. Já valorizou, aí, exatamente. Aí tem que olhar, assim, só o preço que a loteadora vai aceitar que estar em contrato com preço de compra e venda e tudo mais. Mas acontece. Mas vários o saldo casos, é o assim. saldo, né? O saldo é o saldo. Se o saldo é 80 mil, eu falo assim, às vezes o lote pagou 100, foi pra 120, valorizou. Só que ele só pagou 20. Só que como valorizou, às vezes não precisa dar os 20% de entrada, entendeu? Acontece, desde que a loteadora fale tudo bem, o contrato de compra e venda vai de 120 também. E isso que vai definir se esse tá ainda em contrato de compra e venda, que a gente chama de contrato de gaveta, ou se já foi para uma escritura pública, Isso, né? Porque se já tiver na certidão de matrícula que aquele lote é meu e ele está alienado àquela loteadora, que acontece também, é mais raro, mas tem loteadoras que faz. Aí já não tem como, porque é uma regra hoje da Caixa que não faz interveniente quitante para aquisição de terreno e construção. Tá? Só do lote ela faz. Só do lote faz. Só do lote faz. Tem pouco tempo que liberou, mas faz. Então, às vezes, você tem um lote aí que tá com a parcela alta, com a loteadora, e você quer ver uma possibilidade de passar uma caixa, você tem essa possibilidade. Aí você vai só pro financiamento de lote. Mas acontece, às vezes, conseguir reduzir uma parcela. Sim, entendi. Né? Ou vender, né? A pessoa quer vender, ela consegue vender, enfim. Agora, a aquisição de terreno e construção só vai fazer se o imóvel não tiver no seu nome, tiver realmente ainda no nome da loteadora. Aí vai ser possível você fazer essa operação. Ou tiver no nome de outra pessoa, né? Também, exatamente. Às vezes tiver no nome de outra pessoa e tem que estar quitado. Tem que estar quitado, ou pode estar financiado também, né? Aí não vai ter interveniente. Não faz interveniente quitante. Não faz interveniente quitante para aquisição de terreno e construção. Tem que estar quitado. Eu achei que se tivesse financiado no nome de outra pessoa, poderia. Não poderia. Aí pode essa do lote só que eu do sugeri. Lote. Aí, tá no nome quitante de outra pessoa, eu posso fazer do lote. Entendi. Laura, o lote está financiado, beleza, agora financiei o lote. Eu consigo financiar a obra depois? Não, aí você tem que quitar realmente para depois você fazer o financiamento da obra. Então, obra, a gente tem duas opções de obra. Ou construção em terreno próprio, ou aquisição de terreno em construção. Tá? Ou você não é dono desse lote ainda no papel, né? Porque tem aquelas pessoas que já
estão pagando o lote para loteadora. Eu não posso não financiar o lote, você quer dizer, né? Não tem como, porque tem muita gente que pergunta isso. Porque é a garantia da construtora também, ou do banco, né? Não tem como Exatamente, não pôr o porque lote. tem gente que às vezes fala assim, mas o lote eu já tô pagando pra loteadora. Eu tô pagando pra loteadora. Não importa, eu quero continuar pagando pra loteadora. Eu quero mais X mil pra eu conseguir, eu quero só X mil da caixa. Nesse caso que o lote tá quitado, esse dinheiro vai pra ele também, né? Se o lote tá quitado, aí ele não tem, muitas vezes ele não tem que dar nada de entrada. No SBPE, ele consegue financiar 100% da obra, caso o lote esteja quitado e represente os 20% ou mais. Então, mas o lote tem que entrar no financiamento, não tem? O lote é a garantia, né? É a garantia. Então ela não vai financiar só a obra, né? É porque não tem jeito, não tem né? jeito, Você tem que fazer a pergunta. Exato. Mas eu falo assim, a pessoa já tem um lote quitado e ela vai financiar aquele lote, ela vai receber aquele dinheiro, ué. Mas ela não vai financiar o lote. Quando ela já tem o lote quitado, é construção em terreno próprio. Entendi. Ele não libera dinheiro pro lote porque ele já é seu. Ele não pode financiar o lote com o não. nome dele, não é verdade? Não, porque... Eu achei que ele podia financiar, porque nos Estados Unidos tem como, né? Aí nos Estados Unidos você pode financiar o seu imóvel. Aqui no Brasil também, que aí a gente até põe mais quase um vídeo aí na nossa... Mas eu tenho que transferir pra alguém, né? Não? Eu posso refinanciar meu imóvel pela Caixa? Pode. Mas já é outra modalidade, né? É outra modalidade. Que eu tô falando que é outro vídeo que a gente vai falar de uma modalidade chamada Home Equity, que é você dar o seu bem garantido. Que já não é 80%, né? Não é 80%, 50, são outras condições. Né? Assim. Até 60%. 60%, né? Mas aí realmente aí a gente tem mais um tema aí pra gente abordar. Então desconsidera essa possibilidade aí. Mas você, então, voltando, a gente tem duas modalidades na construção dentro da Caixa. Aquisição de terreno e construção, que é quando você está adquirindo o terreno. Tem que comprar de alguém. Obra, tem que comprar de alguém. E construção em terreno próprio. Quando é construção em terreno próprio, o máximo que o banco vai te liberar é o dinheiro da construção. Entendeu? Construção em terreno próprio, o terreno já é seu. O banco não vai te dar o dinheiro do terreno, porque ele já é seu. Tá. Ele vai então te dá pra fazer, então. Dá. Eu entendi errado, então. Não dá pra Só que é menos, né? Só que é só o dinheiro da construção. Entendi. Ele não vai financiar o lote, é seu. Entendeu? Então ele vai te dar o dinheiro pra você construir. Então ele faz. Se chama construção em terreno próprio. Só que entra também de garantia, né? O terreno. O terreno fica como garantia. Fica garantido mesmo. É na certidão do lote que você vai averbar toda a garantia. Entendi. Ele vai ficar alienado. Aquele mesmo lote vai ficar alienado à Caixa. E olha que interessante, né? Laura, se eu for adquirir só um lote, qual é a garantia do banco? O lote. O lote. E se eu for adquirir um lote com a construção, eu tenho que dar outro bem para aumentar a garantia? Não. É aquele mesmo lote e, óbvio, a construção que você vai fazer lá. Por isso que ele não libera tudo, né? É por isso que ele não te dá o dinheiro de uma vez, por isso que ele vai acompanhar, então vão ter vistoria, engenheiro da Caixa vai lá ver como é que tá a sua obra e tudo mais. Detalhe, eu preciso ter uma empresa, posso ser eu mesmo, eu quero mesmo construir eu mesmo. Sou pedreirão, louco, quero construir do zero. Você precisa ter um responsável técnico, né, sobre essa obra, porque ela vai ser uma obra 100% legalizada. Você vai aprovar o projeto na prefeitura, se for dentro do condomínio, você vai aprovar o projeto no condomínio, você vai seguir todas as regras de uma construção legal, certinho. Tem que ter engenheiro para assinar, mas tem que ter um responsável técnico, mas não necessariamente você precisa contratar uma empresa. Tá? Você pode fazer por administração própria. Se ficar ruim, a Caixa não vai liberar, né? Mais dinheiro. Né? Ficou ruim. Exatamente. Não, se não seguir os padrões, então ela vai exigir a RT, ela vai ver o projeto, o engenheiro da Caixa vai lá olhar e ela pode negar, não te libera mais dinheiro, isso aqui tá errado. Você precisa corrigir sua obra e tudo mais. Mas o processo em si, Marco, é muito simples. Muita gente me pergunta, mas como que é para liberar o dinheiro e tudo mais? Hoje é muito fácil. A gente tem 2 vistorias que obrigatoriamente o engenheiro da Caixa vai. Depois que você atinge 30% da sua obra e depois que você atinge 85%. Fora essas duas... Então ele libera 30% inicial para você? Não, você pode antecipar até 20%. Isso ela te libera para você começar a construir. O lote ela já paga também, né? O lote ela paga integral. Integral não, 80% do lote. 80% que eu quero dizer. Até integral 80%. Que eu falo do financiamento. Isso, né? Ela já paga de uma vez ali paga no para começo. Pessoa lá que você comprou. Isso, paga. encerra. Aí tem que lembrar que você já vai ter essa parcela. Sim, né? Referente a esse valor do lote. O valor do lote. Com certeza. E aí ela te dá mais 20% para começar a obra, para chegar nos 30%.
É isso? Ela te dá 20% do valor Da obra, né? Isso, do financiamento da obra, porque você pode financiar até 100% da obra se o lote for seu, N coisas, mas assim, se você falar, eu quero fazer uma obra de 1 milhão e eu quero pegar só 500 mil de financiamento, Também pode. pode. Não precisa ser tudo, você que manda. Então, do valor financiado, ela te antecipa até 20%. E aí, você tem que executar aqueles 20% e tem que executar a próxima etapa. Aí, tudo vai depender dos tamanhos das suas etapas. Quem disse isso é você. Quando você faz aquela planilha lá que eu falei no começo, que você apresenta pro banco, de um cronograma. Tem que ser bem organizadinho, né? Tem todo um projeto. Tem que ter um caixa, porque pode ser que faz alguma coisa Isso, fora. aí vamos supor, você foi lá e ele te antecipou 20%. E aí você colocou que a sua terceira etapa você entrega 28% até a terceira etapa. As duas primeiras ele antecipou, que foi os 20%. Beleza. A terceira, você falou que é 28% que você tem que entregar pro banco. Então, você tem que chegar nos 28%. Você vai precisar ter aqueles 8%. Os 8%. Você tem que terminar de executar. Pra quê? Pra você soltar chama PLS, que aí quem solta isso é até o seu próprio engenheiro, mostrando as fotos que a sua obra evoluiu, e a Caixa já libera o dinheiro. E é muito rápido. Seu engenheiro mandou pra gente, assim, eu peço uns 2, 3 dias, porque a gente não tem que fazer o trâmite, pôr no sistema. Às vezes o sistema não funciona, precisa que o gerente libere, mas é rápido essa liberação de recurso. Agora, passou de 30, vamos supor que agora a sua obra tá com 33. O engenheiro foi lá e fez a PLS, 33%. A hora que eu subir no sistema do banco, que você tá com 33%, ele vai abrir uma ordem de engenharia pro engenheiro da Caixa ir lá conferir se você realmente tá nesses números e tudo mais. O engenheiro da Caixa foi lá, olhou, faz um relatório de acompanhamento de evolução de obra, que é a RAI, solta essa RAI, aí sim a gente solicita para o gerente liberar o recurso. E aí essas aí que são um pouquinho mais demoradas, porque depende de um engenheiro da Caixa ir lá, olhar. Vai demorar mais do que um mês, né? Não, o engenheiro vai em coisa de uma semana, enfim. Aquele processo de avaliação normal. Né? E essas de acompanhamento de obra tem até prazos diferentes, às vezes até mais rápidos até. É que não pode parar a obra também. Exatamente, né? Não pode ficar com a obra parada e tudo mais. O ideal é não depender só do dinheiro da Caixa, né? Com certeza, com você certeza. Tem um certo caixa ali pra manter. Ter o seu fluxo. Seu próprio fluxo também, saber, porque a obra geralmente sai do orçamento também, né? A Caixa exige a apresentação de um orçamento até para ajudar nisso, porque o interesse do banco em nenhum momento é que você não consiga terminar. Ela tem total interesse que você consiga terminar aquilo que você se propôs a fazer. E tem um INCC aí, no caso, também? Não, como é que é? Não, tem a porque se eu fiz o orçamento, né? Eu fiz um orçamento. Peguei 350 com um lote e tal. Só que na hora que daqui 3 meses, dá uma loucura no INCC e sobe. Aí já não é mais os 350 às vezes, né? Não tem uma essa correção, não tem esse... Não tem, é por isso que assim, é importante o cliente ter uma organização financeira dele também. E eu sempre recomendo para o cliente, quando a gente vai fazer as análises e tudo mais, tá com isso aprovado, o imóvel tem possibilidade de liberar, às vezes até, muito cliente, não queria pegar isso tudo de financiamento, eu tenho um pouco do recurso, eu sempre falo, pega. Se às o vezes banco, pega mais, né? Exatamente, se o banco, você tem capacidade financeira para pegar aquilo ali e o seu imóvel permite que você pegue aquele crédito, na obra eu recomendo. Pega, porque depois de contrato assinado, não tem como alterar o valor. Não vai liberar mais dinheiro, porque minha obra não deu. Você vai ter que se virar e fazer dar, porque você tem que entregar aquela obra. Então, tem que ter um planejamento financeiro, sim. E sim, você tem esse risco de valores do mercado, né? De estarem mudando aí o valor de preço. Não tem correção disso. Que vai ter correção de TR em relação ao crédito imobiliário normal, do banco. Você não consegue corrigir o valor que vai pegar. Não consegue corrigir o valor que você vai pegar. Eu falo porque numa obra, empreendimento, né, de consultora, você tem essa atualização, né? Porque é o que garante até que o consultor vai entregar. Porque pode acontecer, igual a NCC deu uma loucura aí depois da pandemia, né? E aí muda, né? Os orçamentos mudam. Mas, por exemplo, isso quando é construção feita em recurso próprio, né? Porque até empreendimento, por exemplo, depois que financia aquela unidade ela para de ter correção. Né? Você fala, né? Exatamente. Sim, não, com certeza. Mas tá falando imóvel pronto? Não,
na construção. esse sistema quando é associativo mesmo, né? Exatamente. Isso é verdade, Por né? isso até que as construtoras, elas soltam umas unidades sim, outras não, porque senão elas perdem toda a correção, se elas saírem financiando tudo antes. Isso é verdade. Verdade, Então, porque transfere já, né? E já acabou, sai, né? acabou a correção, Que ali é exatamente. 100 mil, tem que prever isso, né? Exatamente. A única coisa que a pessoa paga é a mesma coisa da construção, que é o juros de evolução de obra, que já é o juro pro É banco. a mesma coisa. Inclusive, a pessoa tem que estar ciente que tem isso, né? Pra pagar. Então, um grande problema do crédito associativo, muitas vezes, é porque não explicam-se direito. O cara já tem que pagar a entrada ali, porque os 20% que ele tem que pagar do imóvel. E aí, quando ele vai lá, tem que pagar mais os juros de obra, que a gente chama, né? Uhum. Ele não consegue manter as duas parcelas, porque essa parcela vai aumentando ao longo, que vai te liberando dinheiro, porque né? ao longo que a obra vai evoluindo, o juros de evolução de obra vai mais ou aumentando. menos assim, se o imóvel é 350 mil, vamos supor que sua parcela fosse 3.500, né? Uhum. Então ela vai começar ali o lote, que você já pagou, vai ter a parcela do lote por 100 mil, então R$1.000 de lote, vamos supor. Isso, já começa pagando R$1.000. E aí você pegou 20% do restante. Sei lá, já tá pagando 1.250. 1.250. Então vai fazendo esse cálculo. Quando vai chegando a 80% da obra, você tá pagando quase os 3.500, né? Exatamente. Então a pessoa tem que ter essa noção, também, sim, né? sim. Ela tem que fazer. E uma outra coisa importante falar também é que depois, quando ela for vender também, ela vai ter o ganho de capital, né? Com certeza. Se ela construiu e ficou um custo muito menor do que é o preço de venda desse imóvel. Tanto que quando a Caixa vai avaliar esse bem, ele avalia o valor do lote, ele avalia o valor da obra, concordando ou não com aquilo que você colocou de custo de obra, e ele solta no relatório já um valor global, que já é uma visão do que valeria o seu imóvel como pronto. E a garantia do banco é essa. Se você pegar o contrato, ele vem lá, qual é a garantia? É o valor dele pronto. E aí isso aí é importante colocar, porque aí já para o ganho de capital ter as notas é muito importante, porque no ganho de capital vai mensurar quanto você investiu naquele imóvel, né? E vai calcular o seu lucro em cima do que você investiu. Do que você colocou. Do que você ganhou, vamos supor. Aí é a linha de construção, que é extremamente importante. Você ter, sim, seu controle, tem os custos, tem a parte de imposto que você paga ali, INSS, do time que estava construindo, enfim. Sim. Aí tem um monte de assunto aí de engenharia. Não, com certeza, né? Que tem, sim, que ter esse controle. Eu vejo o pessoal tem muita dúvida nessa questão, sabe? Até questão de compra e venda de imóvel, né? Porque se ele vai lá, gastou 350 mil, se ele tem que comprovar para o governo, que já é uma coisa do governo, não tem nada a ver com a Caixa, que ele gastou 350, que quando ele vender por 500 mil, ele tem uns 150 mil de ganho de capital. Esse é a mais. Ou seja, se ele tiver gastado mais e ele não conseguir comprovar, ele vai ter um ganho de capital maior. Vai pagar em cima disso, né? Exatamente. Do que não precisaria. Ou gastou menos, gastou 300, ele vai pagar mais, né? Então, importante também ter essa noção, né? Pra poder fazer certinho. Agora, né? Procurar um profissional, tem muita gente já especializada nessa área, já entende como é que é as regras da Caixa. Sim. Tanto você, né, como correspondente, mas também tem engenheiros que são especialistas nisso, né? Não entendo de obra, né? Quero fazer, é legal, é interessante? Procura aqui. A Laura tira suas dúvidas, ela também tem pessoas para indicar, né? Com certeza, tem sim. Então... Tem vários engenheiros aí que já estão acostumados, né? Porque é diferente, sim, é um processo que tem que seguir, tem as regras do banco. O pessoal me pergunta muito, é mais difícil? Gente, não é mais difícil, o processo é simples, é um processo normal de construção, um processo normal de financiamento. Existem várias regras, sim, é extremamente importante que você esteja aí com um correspondente que vai te instruir sobre isso, mas é uma modalidade muito interessante, tem vários detalhes, então tem muita coisa na internet, financia 100%, não financia, depende da modalidade, depende de N fatores. Então é extremamente importante que vocês se adequem, né? Saiba das informações, busque e faça a sua obra no prazo e nos custos que você estipulou, né? O difícil é a parte da construção, né? O financiamento é a mesma coisa. É simples, exatamente. Agora, é isso. É correr, aprovar o crédito, ir atrás um passo por vez. Tem um parceiro aí que entende da obra, se você não entende, um engenheiro. Exatamente. Preferencialmente já tem esse domínio de mexer com a Caixa, porque já sabe os critérios, né? Como tem que fazer, todos os procedimentos, né? Exatamente. Mas tem muita gente qualificada aí no mercado. Mas se você sonha em construir, vale a pena pensar nessa possibilidade aí. E fazer do seu jeito também, né? Exatamente. Além do custo que é mais barato, tem o ônus de trabalhar, né? Que com certeza. Mas você faz uma casa do seu jeito, né? Do jeito que você sonhou e tal. Exatamente. Então você tem essa personalização também, né? Exatamente.
Pessoal, quero agradecer aqui então a Laura, né, por ter acompanhado a gente nessa jornada aqui. Foram 5 episódios aí sobre financiamento bancário da Caixa. A gente falou de vários temas aqui, tem a playlist, vou deixar a playlist aqui no final para vocês clicarem e verem todos os vídeos que a gente fez. E eu quero agradecer, Laura, não sei se você quer deixar mais algum recado. Eu te agradeço pelo convite, pela receptividade. E ficamos à disposição, né, para esclarecer aí as dúvidas. Eu acho que é isso, a gente está aqui para levar informação. Esse tema, financiamento, é um tema com muito detalhe, muitas vezes muito burocrático, muita gente tem dúvida e acho que a gente está aqui fazendo o nosso papel de desmistificar um pouco isso. Com certeza. E ajudar mesmo as pessoas, né, a conquistarem o seu imóvel aí. E quando você pega um profissional bom, né, você vai evitar uma séria dor de cabeça. Então, já tem a Laura aqui com excelente correspondente bancária, atendendo aqui em Goiânia, Goiás, Exatamente. né? Atende outras cidades também, né, Laura? Não, só que é só Goiás, né? É só Goiânia, é só a região. Goiânia mesmo, né? Mas pode dar um suporte também. Pode alguém, e existe, né? Tem a lista dos correspondentes Caixa Aqui, né? Nós somos correspondente Caixa. Se entrar no site da Caixa, você vai encontrar a lista. E nós somos mais de 9 mil espalhados aí pelo Brasil. Então, você vai encontrar um correspondente na sua cidade para te dar suporte. E no Instagram eu tô sempre dando dica, tem caixinha de pergunta. Então, assim, dá pra pegar bastante informação também, dá pra ajudar, mesmo que eu não possa aí realizar o processo como um todo. Show de bola. E é isso, pessoal. E precisar de imobiliária aqui em Goiânia, né, nessa região que a gente tá atendendo por enquanto, procura a Life também, Life Imobiliária, nosso Instagram lá também, vai tirar todas as suas dúvidas, te ajudar a encontrar seu imóvel e, de repente, né, ajudar de outras formas que a gente puder, tá bom? Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo aí. Deixe seu curtir, seu comentário, se inscreve no canal. Valeu, obrigado. Até mais.